Tá. Se os irmãos quiserem abrir a palavra comigo, está lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. A gente vai estar no nosso terceiro estudo, desse tema novo. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso, vamos fazer uma breve oração. Pai bendito, Pai querido, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos concedido. Quero, Pai, te agradecer pela tua igreja, Senhor, que já está neste lugar. Obrigado por cada vida, obrigado por cada alma, Pai, que o Senhor trouxe até este lugar para ouvir a tua palavra, para nos ensinar, Senhor. Peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir esse estudo, que o Senhor possa falar com cada um de nós, ó Pai. Peço, Pai, que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, Senhor, para que nesse momento, ó Pai, nós possamos ter um coração aberto, atento, para prestar atenção na Tua palavra. Peço também, Senhor, aproveitar este momento para pedir, Pai, que o Senhor possa alcançar a vida da nossa pastora Rosânia, Senhor, porque ela se encontra enferma, não está bem. Que o Senhor possa ir até onde ela está, alcançar o seu lar, alcançar, Senhor Deus, a sua saúde, Pai. Toca do alto da cabeça à ponta dos pés, ó Pai, e que possa cumprir a Tua palavra, que nenhum mal, nenhuma praga venha se chegar à sua tenda, Pai. Que não venha a ser algo grave, Senhor, mas que o Senhor possa colocar as suas mãos. É o que eu te peço, eu já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo a nossa irmã Carol, ela trouxe a palavra sobre arrebatamento. Eu acho que se cumpriu. Brincadeira. Irmãos, hoje o nosso tema é esse aí, tá? O diálogo da alma com Deus. E o nosso texto áureo, o nosso texto de ouro, se encontra em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13, por isso está ali em dourado. E o versículo 9 em diante fala assim: vocês, pois, orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então aqui nessa imagem a gente tem uma representação ali de que, como a gente pode, imagina que seja uma alma, Ali em cima a gente tem uma pomba sendo iluminada, representando a presença de Deus, indo de encontro ao tema desse estudo. E esse aqui é o texto que a gente bastante conhece, muito usado para se falar sobre oração. E é claro, porque se a gente for parar para pensar, não podia ter um texto melhor dentro da palavra de Deus para falar sobre esse assunto, porque é um texto onde o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, ele está nos ensinando como é que nós podemos nos achegar a Deus. Ele está nos dando umas dicas, uns passos ali. E hoje o que eu quero ver juntamente com vocês, que uma das disciplinas cristãs que nós temos é a oração. E nós vamos ver a importância dela para as nossas vidas. Nós vamos entender o do porquê disso, porque a oração ela conecta, como se ela conectasse o nosso coração ao coração de Deus, a nossa boca aos ouvidos de Deus, e principalmente porque ela é a nossa principal fonte de intimidade. Quando nós passamos a entender que a oração ela precisa fazer parte da nossa vida, nós vamos começar a notar aos poucos que Deus ele vai fazendo algumas coisas nas nossas vidas. Nós começamos a notar que Deus ele começa a mudar ali o nosso jeito de ser, Deus ele começa também a mudar ou transformar o nosso relacionamento com outras pessoas. E se a gente parar para prestar atenção, Deus ele muitas das vezes responde às nossas orações no dia a dia. Se a gente ficar atento, Deus ele responde nossas orações todos os dias. E às vezes a resposta de Deus ele vem através de como se fosse, uma paz interior. Sabe quando você precisa tomar uma decisão difícil, mas você está disposto a tomar uma decisão difícil e tem uma paz interior? Muitas das vezes é uma resposta de Deus.
Às vezes a resposta de Deus vem através de algumas situações, vem por intermédio de alguns objetos que na linguagem do mundo eles falariam que seriam coincidência, né? Mas nós que servimos a Deus, nós sabemos que não existe coincidência, não existe sorte, não existe azar, é Deus e o inimigo. E às vezes a resposta da oração ela vem através de uma forte sensação, quando nós entendemos que nós precisamos de uma mudança, porque nós começamos a julgar a nós mesmos, né? E a Bíblia diz, como nós sempre aprendemos na Santa Ceia, que nós não julgamos a nós mesmos, mas a partir do momento que nós começamos a nos julgar as nossas próprias ações, é o próprio Senhor nos julgando, para nós não sermos repreendidos com o mundo. Mas o mais importante é que sempre, mas sempre mesmo, todas as vezes, a resposta das nossas orações vai vir sempre por intermédio da palavra de Deus. Bem, a gente não vai fazer uma exegese desse texto. Alguém lembra o que é uma exegese mesmo? Eu esqueci. Alguém lembra? A gente estudou. Tá bom, pode. Análise de contextualização do texto, né? Contextualização do texto. Vamos colocar. Tá dentro. Oi? Também está dentro, né? A exegese é o que? É tirar do texto o que Deus colocou nele, interpretar, é isso aí, tá? E a exegese é o que mesmo? Se a exegese é tirar do texto, a exegese é o que mesmo? Isso aí, vocês estão muito bem. Glória a Deus. Então a gente não vai fazer uma exegese, tá bom, desse texto, a gente não vai entrar nesse ponto hoje, porque a oração é um tema que é bastante amplo, bastante vasto. Pode passar a próxima imagem? O salmista, ele escreve uma coisa muito poderosa no Salmo 5, versículo 3. Ele fala assim, olha: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei. Ele está falando aqui, pela manhã, ele está disposto, né, a orar a Deus, né? Ele está falando, pela manhã, o Senhor vai ouvir a minha voz. Ele fala ali, ó Senhor, ele está especificando a quem ele vai orar. Ele vai falar, pela manhã me apresentarei a Ti, me colocarei perante a Tua presença, e ele diz, vigiarei. Essa palavra vigiar ela é interessante porque ela está no sentido de como se ele fosse ficar, alerta, esperto, atento, para que se ele pudesse ficar apercebido, para que Deus ele estivesse respondendo a oração que ele fez pela manhã. Então ele está se apresentando a Deus através da oração, e durante o dia ele vai ficar vigilante para ver se Deus ele responde a sua oração. Pode passar a próxima imagem? Mas vamos lá, o que é a oração? Oração é igual a proseuché. Essa palavrinha aí que está em verde, proseuché, é a palavra grega para se referir à oração. As 4 primeiras palavras ali, pros, ela significa direção ou adiante. E as demais palavras significam desejar ou rogar, né? Então, seguindo adiante, desejando, seguindo adiante, rogando a Deus. Então, oração é igual a proseuché é igual a oração. Mas o que é a oração? Oração é conversar com Deus, é falar com Deus, é dialogar com Deus, é abrir a boca, é pensar os pensamentos, elevar os pensamentos a Deus. E dentro dessa conversa, né, que nós podemos ter com Deus, nós podemos o quê? Suplicar, né? Suplicar é fazer um pedido intenso a Deus, porém um pedido humilde, sabe? Ser intenso, mas ser humilde ao mesmo tempo. Nós podemos rogar ali, o rogo é pedir com insistência, continuar batendo até que as portas se abrem. E nós também podemos pedir, né? Eu acho que eu não saio dali, da parte ali do pedir, né? Então nós podemos fazer tudo isso dentro da oração. Mas a oração, ela pode ser monoteísta e a oração, ela pode ser politeísta. A nossa oração, nós que somos cristãos, nossa oração ela é monoteísta. Por quê? Porque nós acreditamos em um Deus só, que esse Deus ele coexiste, ou que ele existe em 3 pessoas distintas.
né, que são o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não são três deuses, três pessoas que compõem um Deus. A palavra monoteísta, ela também é uma palavra grega, é uma junção, um ajuntamento também de duas palavras. Monos, que significa um ou único, e Deus, né, que nós sabemos que significa Deus. Então é a crença em um só Deus. As religiões que são mais predominantes, ou as religiões que são mais conhecidas, né, hoje em dia, que são monoteístas, é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. É claro que nós temos as nossas divergências com relação à Trindade, mas nós acreditamos que nós oramos para Deus por intermédio de Jesus no poder do Espírito Santo, tá? Então nós somos monoteístas. Mas as orações, elas podem ser também politeístas. Também tem uma junção de duas palavras gregas ali. Polis, que significa vários ou variadas, muitos, e teos também, que significa Deus. Então é a crença em vários deuses. Por que a oração ela pode ser monoteísta ou politeísta? Porque a oração vai da crença de cada um, vai da crença de cada pessoa. Então tem pessoas que acreditam que precisa de um Deus para cada coisa. Precisa engravidar, vai orar para o Deus da fertilidade. Precisa que chove, vai orar para o Deus da chuva. Vai para a guerra, vai orar para o Deus da guerra. E assim por diante. A oração, ela pode ser tanto monoteísta ou politeísta, por quê? Porque ela é um meio pelo qual o crente, né, a pessoa que está depositando a fé em alguma coisa, ela entende que é um meio que ela pode se achegar a Deus ou a deuses. Bem, mas assim, a gente vai deixar agora um pouco o politeísmo de lado, porque não é a nossa crença, e nós vamos ver um pouco da crença monoteísta. Dentro da palavra de Deus, quando a gente for ler a Bíblia, nós vamos ter várias expressões para se referir a alguém que está orando ao Senhor, para se referir a alguém que está dialogando com Deus, porque como eu falei no começo, o conceito, esse pensamento de oração, ele é muito amplo, é muito vasto dentro da palavra de Deus. Se nós fôssemos tratar todas as terças-feiras, olha que nós já estamos praticamente no meio do ano, até o final do ano somente sobre a oração, nos faltaria terças-feiras só para falar desse assunto. De tão amplo, de tanto que a gente poderia cavar, de tanto que a gente poderia pesquisar sobre esse assunto. Então, o que eu quero ver com vocês hoje é alguns estilos de orações. Nós vamos ver também algumas curiosidades, né, algumas posições que nós encontramos dentro da palavra de Deus, das pessoas que estão orando. E também, lá para o final, partindo para o final, eu trouxe para a gente uma técnica de como nós podemos ser eficientes na oração durante 1 minuto e transformar esse 1 minuto em meia hora ou 1 hora, dependendo da nossa disposição. Pode passar a próxima imagem? Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero agradecer a todas essas mulheres aqui. Porque elas são as nossas intercessoras. Eu sei que não estão todas aqui, né? Eu sei que não são apenas as mulheres que oram pelas nossas vidas, né? Mas elas são fundamentais, né, no nosso ministério. Se a gente tem uma base, se a gente tem um ministério, se a gente tem uma família, é porque tem pessoas por trás dos bastidores orando pelas nossas vidas. Então, sintam-se uma singela homenagem, tá? Mas sintam-se representadas, sintam-se homenageadas pelo Senhor. E nós que somos homens, né, somos agradecidos por ter cada uma de vocês nas nossas vidas. Deus os abençoe, né? Como a nossa irmã Carol explicou, que quando uma pessoa ela fala Deus abençoe, né, ela disse que é como se nós estivéssemos pedindo para Deus, né, fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, né? Então, Deus abençoe cada uma de vocês, amém? Sintam-se representadas. Aquela ali do meio é muito bonita. Chocolate. Pode passar a próxima imagem, por favor? Gênesis 4, 26. Quando se fala de oração, não tem como nós não voltarmos um pouco à história e ir lá para o Jardim do Éden. Adão e Eva, vocês acham que eles precisavam orar? O que vocês acham? Sim? Tete a tete, face a face. Exatamente. Então, assim, Adão e Eva, eles não tinham a necessidade de orar a Deus, porque o texto nos diz que ao final da tarde, né, ao viração do dia, o próprio Deus, ele descia até o jardim do Éden, da mesma forma que nós estamos vendo aqui uns aos outros, eles viam a Deus e conversavam com Deus.
E só que após a queda, após eles quebrarem essa conexão com Deus, nós vamos ver os seres humanos eles procurando uma forma de se conectar com Deus novamente. E uma das formas que a gente vê no livro de Gênesis é eles tentando se conectar com Deus através dos sacrifícios, tanto sacrifícios de frutos como sacrifícios de animais, né? Mas o que chama a atenção, quando nós vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, depois que Caim ele mata Abel, o texto vai nos dizer que ele se estabeleceu numa cidade chamada Nod. Gênesis 4, irmãos, ele fala muita coisa interessante sobre o desenvolvimento dos primeiros seres humanos que existiu aqui na Terra. Quando nós vamos para Gênesis no capítulo 3, o texto vai nos dar pistas de que já existia outras pessoas na Terra, que vieram de Adão. E quando nós vamos no capítulo 4, Gênesis 4 nos confirma isso, e quando nós vamos no capítulo 5, versículo 4, é a confirmação das confirmações, porque vai nos dizer que Adão voltou a conhecer, que Adão e Eva eles tiveram outros filhos e filhas, então existia netos, talvez bisnetos, né, pelo tempo que o texto nos mostra, e assim por diante. E o texto vai nos dizer, nessa parte, em Gênesis 4, que nessa cidade, quando Caim ele vai para essa cidade, ele se estabelece, né, na cidade de Nod, e nós vamos ver umas coisas interessantes a partir da descendência dele, da linhagem dele. Eu sei que quando nós estamos lendo a Bíblia, a gente para na genealogia, a gente acha bem cansativo, uma coisa chata, mas a genealogia de Caim não é chata, é uma genealogia muito legal. E nós vamos ver algumas curiosidades lá. Por exemplo, quando se edificava as cidades lá no livro de Gênesis, geralmente colocava o nome dos filhos na cidade. Não é à toa que até hoje em dia, o nome de ruas, o nome de bairros praticamente são nomes de pessoas importantes. Isso aí começou lá em Gênesis. Só que nós vamos ver também que da descendência de Caim saiu um cara chamado Lameque. E Lameque, ele foi o primeiro homem a cometer a poligamia, ou seja, ter mais de uma mulher. Ele tinha duas mulheres, uma chamada Ada e outra chamada Zila. E nós vamos observar que Lameque ele teve filhos com essas mulheres. E um dos seus filhos, ali com Ada, eles foram os primeiros criadores de tendas e eles foram os primeiros a cuidar dos gados, né? Vou falar, seja Deus por esse cara. Ele deve ter pensado, eu vou cercar esse boi aqui, depois vou tacar fogo neles e um salzinho para ver o que acontece, né? Então, eles foram os primeiros a criar as tendas e os gados. E outro filho dele, o texto vai nos falar que ele foi mestre em tocar, em criar instrumentos. Ele criou a harpa e ele criou o órgão. E o seu outro filho, agora com a sua outra mulher, Zila, ele foi mestre em mexer com cobre e foi mestre em mexer com metal, né? Ele foi o primeiro a olhar para o metal e falar assim, metal arte, né? Fazer arte com metal. O pastor está aqui. Ele foi o primeiro serralheiro do mundo. E assim, uma outra curiosidade que a gente vai ver dentro daquele texto é que o texto vai nos mostrar que Lameque, ele havia matado um homem. E o que dá a entender é que ele estava se gloriando por isso, ele estava feliz por essa atitude que ele havia tomado. E alguns anos mais tarde, o texto vai nos dizer que Adão voltou a conhecer a Eva e eles tiveram um outro filho, e colocou o nome desse filho de Sete. Passou o tempo, Sete também teve um outro filho e colocou o nome dele de Enos. E aí nós chegamos em Gênesis no capítulo 4, versículo 26. Porque a partir de Enos, o Senhor começou a ser invocado. Gênesis, do capítulo 4 é um texto muito rico e nos mostra que a partir de um neto de Adão, as pessoas começaram a invocar o Senhor, começaram a orar a Deus, né? Eles acharam uma outra forma de se conectar com Deus além dos sacrifícios, que é por intermédio da oração. Vocês podem notar uma coisa interessante da descendência de Caim, de que se a gente for ler profundamente, saiu várias pessoas que foram importantes e são importantes até os dias de hoje. Então, quando Caim ele mata Abel, ele não somente mata um homem, ele praticamente extermina uma descendência inteira, porque imagina quantas coisas legais poderiam sair da linhagem de Abel, né? E uma outra coisa também que pode ficar na nossa mente
a gente pode pensar, será que aqueles seres lá, aquelas pessoas do tempo de Éden, eles eram tão primitivos assim, como algumas pessoas pensam, né? Por criar instrumentos, né? Criarem gados, né? Então, é de se pensar. Mas assim, em Gênesis capítulo 4, versículo 26, nós temos o primeiro homem que se comunicou com Deus por intermédio da oração. E o nome dele é Enos. Amém? Pode passar a próxima imagem? Aqui nós temos uma pergunta, eu tenho uma certeza grande. Se fosse o pastor Afonso ou a Carola, eles fariam essa pergunta para vocês. Vamos lá. É uma pergunta, hein? Se Deus ele escuta as nossas orações e ele conhece todos os nossos pensamentos, né? Porque a Bíblia fala isso, né? Antes da palavra ser formada, Deus já conhece todas essas coisas. Por que então que nós precisamos orar? Se Deus ele já conhece todas as palavras que saem da nossa boca. O que vocês acham? Porque ele quer se relacionar conosco. Quer se relacionar conosco? Amém. Mais alguém chuta, fala? Confessar, abrir a nossa boca. Conversar com Ele, né? Amém. Esse tipo de pergunta, ele só faz sentido quando nós entendemos que a oração ela não serve para provar nada com relação a Deus, tá? Mas esse tipo de pergunta faz sentido quando nós entendemos que a oração serve para nós, tá bom? Não para provar nada sobre Deus. O nosso tema é o diálogo da alma com Deus. Antes de a gente responder essa pergunta, quando nós estudamos ou vemos um pouco da palavra alma, a palavra alma ela tem um significado também muito grande, muito vasto dentro da Bíblia. E dependendo do texto, dependendo do contexto que nós estivermos lendo, a palavra alma pode significar uma coisa, pode ter um significado. Por exemplo, pode significar ali as emoções do personagem. Tem uns salmos que está escrito, né? O salmista que diz: a minha alma te engrandece, ó Senhor, né? Está colocando todo o ser dele ali, toda a sua pessoa ali. Alma também pode representar uma pessoa, também está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. A alma também pode representar vida, como lá em Gênesis, né? Que Deus ele formou o homem ali, o boneco, e soprou nas suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Alma também pode significar, pode representar sangue, como está lá em Levíticos capítulo 17, versículo 14. Então, baseado no nosso tema e entendendo um pouquinho agora sobre a palavra alma, nós oramos a Deus porque a nossa alma ela clama por Deus, a nossa alma ela anseia por Deus. Nós oramos porque nós estamos trabalhando em busca da perfeição. Na semana passada o pastor Afonso disse uma coisa muito interessante. Ele falou que as pessoas, por mais primitivas que elas fossem, independente da época, da era, do tempo, elas sempre procurariam uma coisa para poder adorar, um objeto de adoração. Seja o sol, a lua, o vento, os animais, sempre, desde os primórdios, os seres humanos têm sede de alguma coisa. Né? Os seres humanos têm sede de Deus, e foi Deus que colocou essa sede nas nossas vidas. Então, assim, quando nós vamos no Antigo Testamento, nós vamos ver que os patriarcas eles oraram, né? Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos ver muitas referências nos profetas orando, se dirigindo a Deus, né? Um grande exemplo disso é ao monte, falando com Deus, orando com seus discípulos, orando sozinho. A igreja primitiva ela foi fundada também por intermédio da oração. Por quê? Porque todos eles entenderam que eles necessitavam ter esse diálogo com Deus, porque o diálogo com Deus gera intimidade. Por isso nós precisamos orar. Só que além deles entenderem isso, eles começaram a notar que a oração também é benéfica para a vida deles. Porque a oração, ela traz, vamos dizer assim, usar essa expressão, ela lava a nossa alma. Porque você já deve ter passado por isso, né? Mas quantas vezes a gente já chegou tão cansados, sobrecarregados, né? E nós oramos ali e nós levantamos parecendo uma pena. Sabe aqueles momentos que a gente olha para o vizinho da direita, da esquerda, de trás, da frente e não acha a solução, a única solução é orar? Ou quando a gente olha para o nosso cônjuge, sabe, para a nossa costela, para a nossa adjuntura, ali não tem solução, somente a oração. Ou quando você olha para o seu marido, para o seu cabeça, né, para o seu ajudador,
provedor, também não vê solução. Quando você pensa em recorrer aos homens e às mulheres de Deus, também não vê saída, e a única solução é a oração. E quando você vai orar, você descarrega ali, fala, coloca tudo de perante o altar do Senhor e volta leve, parecendo um boneco inflável. A oração, ela é muito benéfica para as nossas vidas. A gente poderia citar vários exemplos de, talvez, de como que a oração ela já nos ajudou, nos sustentou, foi benéfica para nós um dia, mas o propósito maior da oração nas nossas vidas é que isso venha gerar intimidade com Deus, é que isso venha gerar adoração da nossa parte para Deus, né? É que isso venha gerar gratidão em forma de contentamento, tanto nos momentos bons e contentamento também nos momentos ruins, né? Então na oração a gente pode suplicar pelas bênçãos de Deus, nós podemos orar pelos nossos pecados. E o porquê disso? Porque nós estamos trabalhando para sermos aperfeiçoados, né? O Espírito Santo nos aperfeiçoa também para sermos pessoas melhores, homens melhores, mulheres melhores, filhos melhores, servos melhores, trabalhadores melhores, e nós alcançamos tudo isso por intermédio da oração. Porque quando nós estamos orando, nós estamos dizendo também assim para Deus, nós queremos uma mudança, nós estamos dispostos a orar, estamos dispostos a submeter a sua vontade, tudo isso é para a glória dele. Só que um outro ponto sobre essa pergunta é que a nossa oração, ela não tem poder para, não é como, vamos dizer assim, é como se fosse uma tentativa de mudar a vontade de Deus para as nossas vidas. Na verdade, a oração, ela conecta a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não mudamos a Deus por intermédio da oração, mas Deus, ele nos muda e nos conecta na sua vontade através da nossa oração. Por isso que muitas vezes nós recebemos não, muitas vezes nós recebemos sim, porque Deus está nos encaminhando em direção à tua vontade. Bem, pode colocar a próxima imagem? Por que eu devo orar? Aí a gente tem N motivos, né? Para vencer as tentações, para me fortalecer no Senhor, para ter discernimento, para mover os céus, porque eu sou dependente dele e eu amo o Senhor, para tomar decisões, para me aproximar de Deus, porque ele é meu amigo. Então nós temos vários motivos do porquê nós podemos orar ao Senhor. Amém? Pode passar a próxima imagem? Olha só, aqui nós temos uma coisa que é mais voltada para uma curiosidade, né? Que nós temos diferentes formas de orar dentro da palavra de Deus. Então aqui está um bonequinho, né, representando a forma que as pessoas estão orando. Embaixo está os textos bíblicos, que a gente não vai entrar, tá bom? Nesses textos bíblicos, mas depois, se vocês quiserem, pode dar uma olhada. Então, dentro da Bíblia, nós encontramos pessoas que oravam sentadas, pessoas que oravam de pé, caminhando, em reverência, né, em rosto em terra, de pé e mãos para cima, né? Tem pessoas que oram ajoelhado e também tem gente que ora prostrado. Acho engraçado assim. A pessoa está orando prostrado de madrugada e as crianças passam no corredor, pisam você e saem gritando, né? Então, na Bíblia a gente tem várias formas de orar, encontramos várias pessoas orando de vários jeitos, tá? Quem ora de joelho não é mais espiritual do que quem está orando caminhando, ou prostrado, ou sentado. Se você se sente mais à vontade, sente que se orar de joelho você vai ter mais reverência para Deus, está tudo certo, tudo bem. Uma coisa que nós não podemos fazer é julgar quem não ora de joelho, amém? Então, dentro da palavra de Deus nós temos vários exemplos. Mas assim, ainda que na Bíblia nós temos alguns textos bíblicos, né, como essa imagem está mostrando para a gente, das maneiras que as pessoas oravam, a Bíblia ela não foca tanto assim no modo, né, de estar sentado, ajoelhado, de pé, do jeito que as pessoas oram. Mas a palavra do Senhor ela nos ensina a intenção, como é que nós devemos nos achegar ao trono da graça de Deus, que é com confiança, acreditando em Deus, tendo fé nele, porque a Bíblia diz, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é abençoador de todos aqueles que o buscam, amém? Então nós precisamos ter fé. Mas eu não tenho fé, como que eu faço para ter fé? Senhor, ajuda na minha incredulidade, me ajuda a ter fé, me ensina a ter fé, me ajuda a exercer o dom da fé. Então é necessário ter fé em se aproximar de Deus. Eu acredito que
todos nós que estamos aqui, nós somos mais impulsionados a orar quando nós estamos nos momentos de angústia, né? Quando nós estamos passando por alguma tribulação, passando por os revés da vida, né, que a vida nos apresenta, e isso é normal de acontecer, faz parte da nossa vida como seres humanos, mas biblicamente dizendo, não deveria ser assim, porque a palavra do Senhor, ela nos instiga, ela nos chama a orar em todos os momentos, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Da mesma forma, na mesma intensidade, da mesma pegada que nós nos achegamos a Deus nos momentos ruins, nós deveríamos também nos achegar a Deus nos momentos bons. Por quê? Porque isso é o que vai ajudar a gerar esse relacionamento de pai para filho, né? Esse conhecimento de Deus para as nossas vidas. E nós vamos notar também que durante o momento que nós estivermos orando, não vai ter espaço nas nossas vidas, né, para poder existir hipocrisia, né? Não vai ter espaço para soberba, não vai ter espaço para falsidade, porque Deus, ele nos conhece por inteiro, e a Bíblia nos diz que todas as coisas, elas estão nuas, estão patentes, estão visíveis diante dos seus olhos. Então nós simplesmente precisamos ser sinceros a Deus, independentemente do nosso estado, independente das palavras que nós vamos proferir a Ele, nós precisamos ser sinceros a Ele. Não existe espaço por orgulho. Então, aqui é um ponto que eu coloquei aqui, justamente sobre isso, é sobre a sinceridade. Ser sincero, irmãos, na oração é uma coisa que é essencial, porque a nossa fé em Deus, ela é demonstrada pela sinceridade que existe em nós. Quanto mais sinceros nós formos a Deus, mais fé nós estamos demonstrando a Deus. Então, por exemplo, tem uma pessoa que acordou com um dia ruim e falou: Senhor, hoje eu não quero saber de igreja, não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de nada relacionado às coisas do Senhor. Hoje eu estou daquele jeito. Se Satanás aparecer aqui, eu vou morder a jugular dele, porque estou daquele jeito. Se a pessoa estiver no dia ruim, essa vai ser a sinceridade do coração dela. Está tudo certo, está tudo ok. Mas mesmo que nós somos sinceros nas nossas orações, a nossa sinceridade, ela precisa conter um detalhe, ela precisa conter uma coisa. E que detalhe é esse? Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, precisamos nos submeter à palavra de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então a gente poderia falar assim: Senhor, hoje estou daquele jeito, o Senhor sabe, mas eu não quero ter nada hoje, né, com o Senhor, não quero ler a Bíblia, não quero ir para a igreja, mas me ajuda a ter domínio próprio, para eu não fazer o que eu quero, mas para me fazer a tua vontade, para não fazer a minha vontade. Senhor, sabe, eu quero estrangular mas essa sinceridade do coração, mas me ajuda a ter paciência, para que esse meu mau humor não venha prejudicar quem está do meu lado, não venha entristecer, né, quem está próximo de mim. Sinceridade e aplicação da palavra de Deus, porque a sinceridade é o nosso desejo, são os nossos sentimentos ali, são o nosso estado, e é o nosso momento ali. Mas mesmo nós sendo sinceros, nós precisamos aplicar a vontade de Deus, a palavra de Deus nas nossas vidas. Então assim, hoje eu estou muito ansioso. Sinceridade. E a aplicação da palavra? Mas eu sei que o Senhor me ensina na tua palavra, que o Senhor cuida das aves dos céus, que o Senhor veste lírios do campo, né? Eu estou ansioso, mas o Senhor cuida da minha ansiedade. Senhor, estou preso nesse vício, não consigo largar. Sinceridade. Mas eu sei que se o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Aplicação da palavra. Senhor, o inimigo tem me atacado de todos os lados, de frente, de trás, em cima, embaixo, mas a tua palavra me ensina que por um caminho que ele entrou, o Senhor tem poder de fazer ele fugir por 7. Aplicação da palavra. Pai, a minha mente, sabe, ela está cansada, está atribulada, as pessoas estão dizendo muitas mentiras, muitas coisas ruins sobre mim, passa vários pensamentos, diversos pensamentos torpes, palavras torpes, imagens impuras, maliciosas na minha mente, e eu não consigo vencer essas coisas. Sinceridade. Mas renova a minha mente,
Transforma a minha mente para que eu não venha me conformar com esses pensamentos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito reto, me ajuda a desejar aquilo que Pedro escreveu, sabe, desejar afetuosamente o leite racional, rejeitar a malícia, me ensina a ser excelente para o bem, inocente para o mal, sabendo que em breve o Deus de paz esmagará Satanás e o colocará debaixo dos nossos pés. Aplicação da palavra. Então, a sinceridade e a aplicação. A sinceridade para Deus já bastaria, mas a aplicação da palavra de Deus é para nós, é para o nosso conforto, é para a nossa segurança, é para a nossa esperança no meio da adversidade. Amém? Então, sinceridade e aplicação. Pode passar a próxima imagem? Aqui nós temos alguns estilos de oração dentro de uma mão. Essa mão aqui, ela representa o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, porque a Bíblia ela ensina que é Ele quem eleva as nossas orações a Deus. Então, quando nós oramos, confessamos, adoramos, agradecemos, intercedemos, pedindo, está caindo nas mãos do Espírito Santo e Ele está elevando as nossas orações a Deus, apenas uma simbologia, tá? Então, dentro da oração também nós podemos confessar a Deus os nossos pecados, né? As orações de confissão geralmente é aqueles momentos que nós revelamos um segredinho para Deus, né? Um segredinho que nós não queremos que ninguém saiba. É aqueles momentos que nós admitimos culpa, né? Aqueles momentos que nós reconhecemos que nós tivemos pensamentos ou atitudes que foram reprováveis diante de Deus. E geralmente esse tipo de pensamento de oração que nós fazemos, oração de confissão, é quando nós fazemos uma coisa de errada e ficamos indignados conosco mesmo. E geralmente a oração de confissão ela é feita no secreto, né? Porque nós não queremos que as pessoas saibam quem nós verdadeiramente somos, mas Deus nos conhece. Mas Ele nos dá essa oportunidade de confessar os nossos pecados a Ele, porque Ele é perdoador. Perdoador, amém? Então nós podemos confessar os nossos, em nossas orações ali a Deus, mas nem sempre nós estamos errados, né? Fazemos coisas erradas diante de Deus, e nós podemos adorar a Deus também por intermédio da oração, né? Então nem sempre a gente vai chegar diante de Deus pesaroso, assim, se sentindo no lamaçal do pecado, não. Vai ter dia que a gente vai chegar na presença dEle querendo cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, estamos alegres, contentes, jubilando, né? A Deus, nós queremos ali usar os louvores, as canções em forma de oração, e isso vai gerar adoração para Deus, né? Nós também temos as orações de agradecimento, né? Nós podemos agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas coisas ruins, pelas coisas boas, pelas orações respondidas, pelas orações não respondidas. Nós temos diversas coisas para agradecer a Deus. Nós também podemos interceder, né? Interceder é se colocar no lugar do outro ali, como se orar como se você estivesse preso com alguém, né? Orar como se você estivesse passando fome com alguém, orar como se você estivesse padecendo necessidade das coisas básicas com alguém, né? Então você está intercedendo, fazendo um pedido intenso também e humilde, né? Orando em favor de outra pessoa. E também nós temos as petições, né? Nós podemos pedir também a Deus tudo que nós quisermos, né? Nós podemos pedir para Deus, né? Agora receber já é uma outra história, mas nós podemos pedir para Deus. Então, como eu falei, é um assunto muito vasto, tem várias coisas que a gente poderia tratar. Mas aqui embaixo, vocês estão vendo essa palavrinha aqui, que está um pouquinho em destaque, imprecação, né? Ou orações imprecatórias, né? Nome difícil. Vocês sabem o que são orações imprecatórias? Se vocês já leram os Salmos, eu sei que já leram, a gente já se deparou muito com esse tipo de oração. Alguém quer chutar? Não? Amém. Então, a oração imprecatória é um tipo de clamor que nós fazemos a Deus, nós pedimos para que Deus ele exerça justiça
para as nossas vidas. Justiça para Ele intervir nas nossas causas. Justiça contra os nossos inimigos, todas essas coisas. Então, quando nós lemos o livro de Salmos, nós vamos ver várias orações imprecatórias, né? Vamos ver o salmista orando dessa forma. Algo que a gente precisa entender com relação a esse tipo de oração, nós podemos orar, tá? Pedir a Deus com relação às nossas causas, né? Mas esse tipo de oração não é aquela oração que a gente fala, Senhor, pesa a mão sobre ele, Senhor, queima ele no inferno. Não é esse tipo de oração. É aquele tipo de oração que a gente vai depositar a nossa confiança em Deus, e nós vamos crer que Ele vai fazer a verdadeira justiça nas nossas causas. Amém? Então essa é a oração imprecatória, é uma oração de imprecação, né? Porque se a gente querer fazer justiça com as nossas mãos é ruim, porque a gente pode se arrepender depois, tá? E dentro da palavra de Deus, nós temos vários exemplos de pessoas que oraram de diversos momentos do dia. Então, tem pessoas que oraram de madrugada. Nos Salmos a gente vê isso. Nós vamos ver pessoas que oravam pela manhã, né? Como eu mostrei no começo, Salmo 5:3, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. O pastor Afonso também comentou na semana passada. Quando nós vamos no Novo Testamento, nós temos a instrução de orar a Deus em todo o tempo. Tá? Então a gente tem uns 24 horas do dia para poder orar. Agora nessa próxima parte aqui, a gente vai ver um pouco uma técnica, né, de como que a gente pode orar durante 1 minuto, sendo eficiente, como a gente também pode transformar esse 1 minuto em meia hora ou horas, dependendo da sua disposição. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma lista, né? Aqui tem leite, pão. Não, calma aí, essa aí é a lista que eu gosto de comer. Calma aí. Passa. Vai lista errada, calma aí, sem querer. Pode passar a próxima imagem, pô, leite, pão, né? Isso é coisa que eu gosto de comer. E o que a gente pode fazer? É uma técnica, tá bom? A gente pode fazer uma lista, tá? Uma lista, o que é uma lista? A gente vai colocar uma coisa, uma embaixo da outra, e a gente pode orar sobre essa lista, né? Pode ser em pontos, pode ser em quadrado, e depois vai dando um ok. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as coisas que nós queremos pedir para Deus, uma embaixo da outra. Nós vamos orar durante 1 minuto por essas coisas. O que nós podemos colocar aqui? Isso pode ser algo pessoal de cada um, porque cada um sabe as suas necessidades. Então, por exemplo, vamos imaginar ali que naquele primeiro quadradinho ali, aquele primeiro ponto, a gente colocasse assim, agradecimento. Na parte do agradecimento, nós podemos orar agradecendo a Deus por ter mais um dia de vida. Nós podemos agradecer a Deus pela veste do corpo, pela comida. Mas notem comigo que se a gente fosse orar, agradecer a Deus durante 1 minuto, seria pouco, né? De tantas coisas boas que Ele faz para as nossas vidas, 1 minuto seria muito raso para agradecer a Deus. Mas vamos imaginar que a gente vai orar durante 1 minuto. E no segundo ponto, nós podemos orar pela nossa família, né? A gente pode apresentar nossas esposas, os maridos, os filhos, a parentela, mas também 1 minuto seria muito pouco ali, né? Para poder orar pelos nossos familiares. Outro ponto também a gente poderia colocar, né, nessa lista, orar pelo trabalho. Pedir para Deus abençoar as vendas, pedir para Deus abençoar a produção, pedir para Deus capacidade ali para organizar o tempo, para organizar o dia ali, pedir paciência para Deus, né, para lidar com as pessoas chatas, com o patrão chato, porque a gente não é chato, né? A gente não é chato não, é o próximo, né? Como diz o pastor Afonso, os outros é chato, mas não. A gente pode orar pelo nosso trabalho. Nós podemos orar também, colocar um outro ponto, o nosso nome, orar por nós mesmos. Mas também 1 minuto seria muito pouco, né, para orar pelas nossas vidas. Nós poderíamos colocar também um outro ponto para orar durante 1 minuto, a saúde, né? Mas não somente a nossa saúde, a saúde dos nossos familiares, a saúde das pessoas que estão enfermas, os enfermos da igreja, e assim vai. A gente poderia colocar também nessa lista, orar pelos nossos pastores, né? A Bíblia fala para nós orarmos pelos nossos pastores, e aproveitar também e orar para os demais, né, do corpo de Cristo, né, que os obreiros, né, os membros, né, os ministérios, os departamentos, e assim vai. Mas assim, por que é importante fazer uma lista nessa técnica de oração? Não é pelo tempo,
tá, irmãos? Não é pelo tempo. Eu falei assim sobre o minuto, né? Mas não é pelo tempo. Mas fazendo uma lista, talvez Deus ele coloca várias coisas que talvez você nunca imaginou orar. E quando Deus ele coloca coisas no nosso coração, significa que o Espírito de Deus está testificando com o nosso espírito. Deus está falando conosco, né? Está querendo de alguma forma a proximidade, está querendo de alguma forma nos usar para ser intercessores de outras pessoas. Então, talvez criar uma lista nos ajude a criar uma rotina ali, seja um exercício para a gente criar um hábito ali e começar a ter momentos ou períodos de oração para Deus. Bem, então por isso que eu falei, poderemos orar eficiente durante 1 minuto e transformar esse 1 minuto em 1 hora ou meia hora, dependendo da nossa disposição. Agora, qual que é o melhor horário para nós orarmos? Pode passar a próxima imagem. Aqui nós temos um relógio, né? E aqui nós temos todas as horas do nosso dia. E o tempo, né? O melhor horário para nós orarmos é uma coisa que é pessoal de cada um. Tá? Cada um sabe ali o tanto que aguenta orar, que pode orar, cada um sabe a rotina ali, né? Tem pessoas que acordam às 5 horas da manhã, mas não ousam sair de casa sem orar antes das 5 da manhã. Tem pessoas que saem cedo, né? Vai no horário normal, sai às 6 da manhã e volta às 7, 8 horas da noite, 9 horas da noite, esquece de orar, mas não ousa ir dormir sem agradecer a Deus, por intermédio da oração. Tem pessoas que têm um horário um pouco mais livre, né? E costumam orar à tarde, né? No período das 2 horas ali, porque tem um horário um pouco mais livre. E tem pessoas que costumam orar de madrugada, né? Então é uma coisa que é pessoal de cada um, né? Porque quem ora de madrugada fala que a fila é menor, então prefere orar de madrugada. Então o melhor horário para nós orarmos é quando nós oramos, tá? Cada um sabe que é o horário melhor para orar. E uma coisa que não pode acontecer, não pode fazer parte da nossa vida, porque é uma coisa incabível dentro da palavra de Deus, é falar que não tem tempo para orar. Falar que não tem tempo para orar ajoelhado, né? Porque sai cedo, chega tarde, se fosse ajoelhar ali para orar, vai acabar prostrado ali no chão, né? Acordar babando e tal. Tudo certo, tudo bem. Mas falar que não tem tempo para orar, nem que seja no pensamento, é uma coisa que é incabível dentro da palavra de Deus, tá bom? Mas talvez assim, você me pergunte, mas se eu fizer uma lista, eu vou aplicar isso na minha vida, mas se eu fizer uma lista de oração, eu vou colocar 10 itens ali, vamos imaginar que a gente vai orar durante 10 minutos. Se eu orar todos os dias durante essa lista, eu não vou estar rezando ao invés de estar orando? Pode passar a próxima imagem? Qual que é a diferença da oração e da reza? Quando a gente vai para o dicionário, né, a palavra oração e a palavra reza, elas são sinônimos. Alguém lembra o que é sinônimo? A nossa mãe Carol, ela explicou para a gente. Parecidas. Aí, boa, garoto. O menino do pudim. Rapaz, ele faz um pudim top. top. Fala aí, Fabião. Eu comi naquele dia que foi domingo, né? Acho que eu comi uns 5 potinhos. Puxa, tá muito bom. Que mão! Então assim, no dicionário a palavra oração e a palavra reza, elas são sinônimos, tá? São semelhantes, são parecidas. Mas falando sobre a reza ela é como se fosse uma repetição de fórmulas. A palavra reza é uma palavra que ela vem do latim, que significa recitare, né? Ou seja, recitar uma coisa pronta. Ou como as rezas, elas são conhecidas como orações decoradas, usadas ou orações de terceiros, né? Então oram ou rezam, na verdade, várias vezes o Pai Nosso, o Salmo 91, o Salmo 23, por várias vezes. Então a reza, são palavras que são usadas repetidamente, uma após a outra, uma seguida da outra. No nosso texto áureo, né, nosso texto de ouro, texto de Mateus, no capítulo 6, antes de Jesus ele entrar na questão do Pai Nosso, ele vai dizer para nós no versículo 7, para nós não usarmos de vãs repetições.
E vãs repetições não significa orar repetidamente sobre algum pedido específico, né? Por exemplo, se você fizer a sua lista e orar sobre a sua lista todos os dias, não são vãs repetições. As vãs repetições que Jesus se refere, ele se refere a uma coisa que, preces longas, sabe, vazias, mecânicas, sabe, que não tem vida, que não tem vitalidade. Isso são rezas que têm uma certa aparência de piedade, que está acontecendo alguma coisa, mas não está. Quando ele entra lá no Pai Nosso, ele também não determina que o Pai Nosso venha a ser usado para uma reza, para ser recitada várias vezes, decorada e falada sempre. E a base que a gente tem para falar isso está no versículo 5 e no versículo 8, porque antes de Jesus entrar no Pai Nosso, ele deixa alguns princípios para que nós não venhamos cair na reza. E que princípios são esses? No versículo 5 de Mateus 6, Jesus ele estava falando para nós rejeitarmos a hipocrisia. Ele vai tratar de pessoas que oravam, né, nas esquinas, de pé, com as mãos levantadas, para serem vistos perante os homens, né? Ele está tratando sobre a hipocrisia. No versículo 6, em contraponto a aquelas pessoas que ele estava denunciando, ele vai falar sobre a oração no secreto, de entrar no quarto e orar a Deus em secreto, e o Pai, Deus que nos vê em secreto, nos recompensará publicamente. No versículo 7, ele trata dessas vãs repetições. Ele fala que para nós não usarmos as vãs repetições como os gentios, porque eles pensavam que por muito falarem repetidamente, eles seriam ouvidos. E no 8 ele vai falar assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de nos pedirdes. Então nós não precisamos usar repetidamente as palavras, tá? Porque Deus ele conhece todas elas. Então a reza é uma coisa que está mais voltada nesse sentido, né? De uma coisa repetitiva, enquanto que a oração não. E mesmo que essas palavras elas tenham a mesma conotação, são semelhantes ali, a oração é uma coisa que é mais espontânea, é uma coisa que é mais viva, é uma coisa que é mais verdadeira, é uma coisa que é mais real, porque são palavras próprias, não palavras de terceiros, ainda que nós precisamos orar segundo e usar as palavras inspiradas de Deus, né, para nós fazermos a nossa oração, orar segundo a palavra de Deus. Mas é uma coisa que é gerada de verdade, de dentro de nós, né? Então assim, mesmo que nós orarmos todos os dias sobre alguns assuntos, as nossas orações elas nunca vão ser feitas do mesmo jeito. Então eu vou orar pela minha família durante 10 anos. Esses 10 anos a minha oração nunca vai ser a mesma, porque uma hora eu vou estar bem, outra hora eu não vou estar bem. Nossa vida é um ciclo, é uma montanha russa. Então às vezes a gente vai orar de uma maneira legal, às vezes a gente não vai orar de uma maneira legal, porque a nossa vida é esse ciclo, né? Então, se nós fazermos uma lista e orar todos os dias sobre essa lista, para criar uma intimidade com Deus, não vai ser uma reza, tá bom? Vai ser uma oração, porque nós faremos uma coisa viva, espontânea, amém? Eu deixei ali alguns minutinhos, porque eu gostaria de ver com vocês, juntamente com vocês, se tem alguém no nosso meio que gostaria de compartilhar com a gente que está aqui uma experiência que teve com Deus e alcançou essa experiência por intermédio da oração, sabe? Orou, sei lá, eu orei por uma mulher e Deus me deu essa mulher que eu pedi, orou por uma bênção, recebeu essa bênção, uma coisa material, ou pode ser uma coisa espiritual. Tem alguém aqui que gostaria de compartilhar, que alcançou por intermédio da oração? Nossa, um de cada vez. Primeiras damas. Pode falar, Inês. Depois o pastor Márcio. Vem aqui. A paz do Senhor a todos, amém? Eu quero estar contando aqui, porque foi através da oração que eu pedi na minha casa, né? Eu já contei aqui, né? Foi o portão,
da minha casa, que havia muito tempo, né, que meu portão era para ser trocado, e sempre tinha uma pessoa que falava assim, está na hora de trocar. Eu falei assim, é no tempo de Deus, é no tempo do Senhor, né? E aí toda vez que eu descia, eu orava ao Senhor. Falei, Senhor, um dia o Senhor vai me dar condições de eu estar trocando meu portão. E aí chegou o dia que o Senhor preparou para mim trocar o meu portão, renovar a frente da minha casa, né? E preparou tudo, preparou até a vida do pastor Vanderlei, que eu agradeço muito, né? Eu falava que eu não conhecia, assim, não tinha conhecimento, assim, com as pessoas, de eu estar levando a minha casa, né? Eu não gostaria de estar colocando qualquer pessoa, e o Senhor preparou, né? E hoje, graças a Deus, e hoje eu tenho outra bênção de eu contar. Para quem sabe, minha casa, minha cozinha era bem pequenininha. E toda vez que eu fazia o almoço, meu cunhado está ali, né, que não deixa eu mentir, às vezes eu fazia almoço e sempre estavam sentados na sala, outros sentavam no chão, né, porque não tinha espaço. E eu orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, um dia o Senhor vai me dar condições de eu aumentar a minha cozinha. Para quando eu fazer o almoço, minha família está crescendo, né? E ali eu coloquei nas mãos do Senhor. Hoje, o Senhor me deu condições de eu renovar minha cozinha. Minha cozinha está lá grandona, né, irmão Daniel? Está lá grande, né? A irmã Silvana foi lá essa semana e começou a dar glória a Deus, né? E assim, tudo foi na base da oração. O Senhor preparou o irmão Raimundo para estar ali fazendo para mim, né? E troquei tudo, renovei a minha cozinha, renovei a minha pia, e está lá. Amanhã as irmãs vão estar lá, né? Para nós inaugurar lá em oração e agradecimento a Deus, porque foi através da oração que tudo que eu pedia, e hoje eu estou vivendo o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu quero dizer para os irmãos aqui, foi através, quando o pastor Afonso dava o estudo aqui e falava do dízimo, eu falava assim, Senhor, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou chegar para me dar o dízimo na casa do Senhor, porque era muito triste quando eu via assim o pessoal dando dízimo e eu não conseguia, né? E eu falava assim, Senhor, o Senhor um dia vai me dar condições de eu dar o dízimo na casa do Senhor. Irmãos, e o Senhor preparou. Hoje eu dou o dízimo na casa do Senhor. Hoje eu dou o meu dízimo. E o Senhor tem me abençoado tanto. Eu olho assim, eu falo, Senhor, o Senhor é na minha vida mesmo. Porque o Senhor, eu olho para o meu armário. Eu ajudo aqueles que têm precisão. Quanto mais que eu ajudo, o Senhor me dá. E eu olho assim no meu armário. Aí minha nora chegou e falou assim, olhou na minha geladeira e falou assim, glória a Deus. Glória a Deus, como Deus é bom. Eu falei, é bom. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então assim, eu agradeço muito a Deus, porque é através dos estudos que a gente vem aprendendo, né? E eu falava, toda vez que o pastor falava aqui, e eu via que o pessoal falava do dízimo, eu falava, um dia eu vou chegar lá. E um dia o Senhor preparou. Hoje está minha casinha lá, irmãos. Um dia eu olho assim e falo, Senhor, obrigado. Para muitos que achavam que eu não ia ter condições de criar meus filhos, eu não ia ter condições de dar uma boa educação para meus filhos. E hoje eu vejo assim o trabalhar de Deus na minha vida. Então é agradecimento a Deus pelas orações. Porque quem ensina nós a orar é o Senhor. É o Senhor que nos ensina a orar. Então assim, eu agradeço muito a Deus. Eu falei, um dia eu vou ter a oportunidade de eu estar contando o que o Senhor tem feito na minha vida e ainda vai fazer. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus grande, é um Deus de poder. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade e as palmas para o Senhor. O pessoal fala, tinha um jargão, né? Jargão não, né? Quando alguém precisava de oração, o pastor falava, quem precisa de oração? Aí o povo falava, eu e minha casa. Quem quer comer na leite? Eu e minha casa. Amém, irmãos? Pai do Senhor. A da melancia eu já contei, irmãos, mas a nossa vida é regada de oração pela misericórdia do Senhor, né? Mas uma que
que Deus, assim, pela sua misericórdia nos concedeu foi quando a minha filha estava internada, né? Quando a Agatha nasceu, que ela ficou no hospital, e ali a gente, pela misericórdia do Senhor, foi levado na UTI, onde tinha várias crianças. E ali, quando a gente foi orar por ela, o Espírito Santo falou: vocês não vão orar por ela, vocês vão orar por esses aqui, ó. Porque ali tinha crianças que o médico falou assim na nossa frente para os pais: ó, pode preparar que não vai suportar. E a gente estendeu a mão, irmãos. E foi feito tanto milagre ali dentro daquele lugar, né? E depois que a minha filha saiu do hospital, pouco tempo depois nós fomos levar novamente para fazer alguns exames de rotina, e encontramos lá uma mãe que estava com a sua criança, que o médico tinha falado que ia morrer. Então a nossa vida ela é testemunho através de orações por pessoas, né, intercedendo, não só por nossas vidas, irmão, né? Eu tenho vários testemunhos de que Deus respondeu às nossas orações, mas Ele tem usado as nossas vidas para alcançar vidas lá fora, não é? Então, creio que a sua oração, ela tem poder quando está ligado ao trono do Senhor, amém? Então, esse é o nosso testemunho. Eu lembro quando eu saí, eu estava com desejo de sair de uma empresa, lá em 2008, estava chegando no ministério, eu estava com a minha fé no auge, né, daquele jeito. E o patrão falou assim: você vai passar fome, você tem família. Oh, rapaz, hoje eu conheci um Deus. Esse Deus não vai me desamparar, em nome de Jesus. E eu falei: era fim de ano, irmãos. Ele falou: mas é fim de ano. Falei, mas Deus, Ele tem poder. E através da oração, eu saí da empresa dia 31 de outubro. Quando foi 10 de novembro, eu estava empregado em uma grande empresa. Então é assim, nós cremos no poder de Deus. Então creia que a sua oração ela tem chegado ao trono do Senhor, e isso move os céus a nosso favor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor.